Olá, estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast da SB Endo, dentro dessa campanha de valorização da endodontia. E temos mais um convidado incrível para bater papo conosco hoje. Professor Leandro Pereira, muito obrigado pela sua presença, né, e a disponibilidade de sair de Campinas, vir aqui para a gente bater um papo sobre endodontia. Obrigado, Daniel, obrigado, Manuel, obrigado, SB Endo, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder discutir um pouco, conversar um pouco sobre a endodontia, que é uma coisa que eu faço, que eu amo fazer. Aprendi a amar e amo fazer isso todos os dias. Vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Professor Emanuel, obrigado mais uma vez aí pela parceria na condução desses podcasts. Eu que agradeço a SBN do convite, um prazer muito grande estar aqui com o meu amigo Leandro. É uma honra, na verdade, a gente poder estar aqui juntos, né, discutindo a boa endodontia. Acho que esse é o objetivo principal, né? De falar sobre essa especialidade que nós amamos tanto e que, como dissemos em outros episódios, somos orgulhosos, né, de ser endodontistas, de ter essa especialidade que salva dentes, que cura doença, né, como nossa fonte aí de o objetivo sempre nosso profissional. Então, Leandro, obrigado. O tema do nosso podcast hoje é a evolução tecnológica na endodontia, mas é óbvio que nós vamos permear por vários assuntos, porque a tecnologia por si só, ela não realiza o tratamento, né? Falamos muito no capítulo, o episódio com o professor Mário Zuolo. Então, é importante entender esse avanço, mas saber também que o grande executor, o endodontista, somos nós, né? Então, você com a sua experiência ampla dentro da endodontia, com entendimento realmente do que tem impacto positivo no tratamento, tenho certeza vai contribuir muito com a gente aqui, né? Obrigado. Eu sou apaixonado tanto por endodontia quanto por tecnologia. Quem me conhece sabe que eu amo tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes eu falo que é um grande problema pensar em tecnologia, porque vem muita coisa. A gente pensar na nossa vida do dia a dia, quantas tecnologias novas que apareceram, que a gente comprou, e depois de 6 meses estava jogado lá no canto. Então, acho que quando a gente fala de tecnologia, é uma coisa muito importante que isso tem um custo. Obviamente, tudo que é tecnológico já vem com um custo embutido e você paga por isso. E muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Quem não comprou uma tecnologia que foi totalmente descartável, né, no dia a dia pessoal. E isso a gente tem que tomar cuidado também no dia a dia profissional, né? Saber, conhecer a tecnologia, saber o que ela pode trazer de real benefício para a gente e depois aprender a utilizar. Perfeito. Ela por si só também não realiza nenhum procedimento, né? Então nós precisamos dominar. Não é só adquirir a tecnologia, incorporá-la, né, ao nosso dia a dia. E entender que a tecnologia, quando ela é lançada, normalmente ela tem alto custo e baixa qualidade. Com o tempo, né, nós temos a virada ali, o ponto de virada em que esse custo se torna interessante dentro do que ela te oferece de qualidade. Né? Até o amadurecimento, né, profissional sobre isso, o entendimento daquela tecnologia, de como ela pode realmente ajudar. Eu sempre falei, né, para os meus alunos de pós, de graduação, que não adianta a gente, por exemplo, vamos falar de uma tecnologia, um microscópio. Não adianta você ter um microscópio e não entender daquilo que você está olhando no microscópio, né? Porque eu sempre usei uma analogia. Uma vez eu ganhei de presente de um paciente meu um telescópio. Beleza, levei para casa, olhei para o céu, tudo que eu via lá era estrela. De vez em quando eu achava que era, isso aqui deve ser um planeta. Que planeta que é? O que é? Eu estou usando uma tecnologia para olhar para o céu, mas eu não sei o que está lá no céu. Eu não entendo de astronomia, né? E aí eu olhava para mim, para o céu, e não tinha entendimento do que era aquilo. Acho que essa é uma analogia que cabe, por exemplo, para uma tecnologia que hoje não tem como fugir, que é a magnificação, né? Essa é inquestionável o benefício dela, mas para a gente utilizar ela, a gente tem que saber anatomia. A gente tem que entender daquilo que a gente está olhando. Saber que eu estou procurando um canal, como é um canal, como é um assoalho da câmara pulpar, como é um teto. Então, conhecer para poder enxergar.
Conhecer bem para usar bem, né? Para usar bem. Senão você olha e não sabe o que você está vendo. E treinar, né? Treinar. Porque também o microscópio, você compra ele, se você não tem um treinamento, Essa não sabe analogia nem o que você quer ver. Essa analogia que você fez é interessante, que eu ouvi uma vez o professor Mike e o Bruno Azevedo falando sobre isso. Às vezes nós temos a imagem da tomografia e você vê uma série de situações clínicas que você não enxerga, que você não conhece. Exatamente. Né? Então não adianta você ter simplesmente uma imagem ou a magnificação, se você não conhecer, você não vai enxergar, seja o problema, a patologia ou a solução do que você está buscando, né? Enfim. Então é importante realmente essa base para a gente incorporar e trabalhar de forma assertiva. Né? Eu fiquei curioso, você falou das tecnologias que a gente compra e não usa. Tem alguma no consultório que você comprou e você investiu lá e não chegou nem ou usou muito pouco e depois descartou? Que eu usei muito pouco. Ou que nem usou às vezes. Comprou naquela coisa ali que você é louco por tecnologia e comprou ali. Lançamento, né? Compra o lançamento e não aplica. Tem coisa. Tem, por exemplo, equipamento de anestesia, né, que eu comprei, usei 2 vezes e ficou lá. Né, uma seringa de anestesia supostamente computadorizada, funcionava. Eu não paguei barato naquilo, tá guardado que é de presente. Não, você não tá usando. Se alguém tiver um museu de tecnologia, todo ano, tá? Então, comprei, tá lá parado. Investi errado. Paguei caro, mas mais barato do que uma outra que hoje está lá e que eu uso direto. Né? Mas naquele momento, poucos tinham conhecimento. Parecia que as duas faziam a mesma coisa. Né? Eu optei por uma e a outra não. No fim, acabei investindo 2 vezes. Uma está parada e a outra está em uso. É o exemplo, né, de como que a gente tem que, às vezes, entender o que a gente tá querendo comprar ali para não descartar, né? Não deixar dentro da caixa, né? Com certeza. Isso acontece muito. A importância do treinamento, né? De conhecer antes, ver realmente essa aplicação em outras situações para a gente adquirir de forma sensata. O microscópio eu conheço muita gente que comprou, não tinha treinamento e virou cabide de jaleco. Eu cabide de jaleco, conheço assim, gente que investiu caro em microscópio. Tem um caso de uma pessoa que comprou um Zeiss, não sabia nem para que estava comprando, né? E ficou parado. Isso é muito comum. O microscópio, uma loucura, né? O microscópio, isso é mais comum do que a gente imagina, né? A pessoa compra, tem, mas não sabe usar. Não fez um curso, né? Não tem, muitas vezes, a persistência no uso. Porque a curva de aprendizado a curva de aprendizado, ela pode ser mais curta, mas ela sempre vai ser longa no microscópio. Sempre ela vai ser longa. Ela pode ser muito longa ou um pouco menos longa, né? Porque, na verdade, quando você coloca o microscópio, você não é só a introdução do microscópio, né? É toda uma mudança na forma de trabalhar. Às vezes, posicionamento frente ao paciente, quem está acostumado a trabalhar 9 horas, o paciente não trabalha mais 9 horas, você vai trabalhar 11, meio-dia. Então você tem uma mudança, posicionamento de todo mundo dentro do consultório, né? Você tem um treinamento que agora sim pra gente, endodontistas, com exceção das cirurgias apicais, o restante é tudo visão indireta. E é visão indireta mesmo, não é visão indireta que você põe o espelho, começa aqui e termina aqui com a visão indireta. Né? É a visão indireta o tempo todo. Então, treinar o cérebro, que você está indo para a esquerda no espelho, mas na verdade você está indo para a direita. E isso ampliado, né? Está trabalhando com 12 vezes, um movimento que você faz pequeno, ele está 12 vezes maior no seu ponto de vista. Então, começar a treinar o cérebro também para compreender isso. Isso leva tempo. Obviamente, se a gente tem um bom curso, a gente vai conseguir reduzir essa curva de aprendizado. Mas eu faço parte da primeira geração que começou a usar microscópio. Naquela época não tinha ninguém ainda experiente com microscópio. E a gente teve que aprender na raça. Nem a informação era fácil, que nem a hoje. informação era fácil. Então, a gente está falando aí de 25, 28 anos atrás. Né? Ali naquele momento, ninguém sabia muito bem.
Então você não sabia nem para você, como muito menos ensinar alguém. E a gente foi tendo que aprender. A nossa curva de aprendizado foi muito mais longa do que é possível fazer hoje. Porque hoje, a gente pega essa geração que já estava lá atrás, já passa, já tudo mastigado, você já apanhou muito, então você já dá o caminho correto. Isso faz com que a gente tenha um encurtamento nisso, mas continua sendo mesmo assim um trabalho para você ter persistência. É o uso no dia a dia, é um pouquinho mais, hoje eu vou usar um pouquinho mais do que eu usei ontem, e amanhã eu quero usar um pouquinho mais do que eu usei hoje. E assim vai. E depois você não consegue mais E ficar depois sem. você fala, não fico mais sem. É gradativo e não tem volta, né? Não tem volta. E essa é uma das tecnologias, né? Que normalmente é o exemplo que a gente trabalha porque ela tem um impacto muito grande no nosso fazer. Mas a gente pode abordar outras tecnologias porque a endodontia ou a odontologia avançou muito nas últimas décadas, né? Sim. É uma evolução rápida, com muitas ferramentas novas. Eu acho que outra tecnologia que impactou muito para a endodontia no planejamento, nos diagnósticos mais precisos, é a tomografia. Né? É uma tecnologia que ela faz parte hoje do nosso dia a dia, do nosso arsenal. Né? Cada vez mais a gente chega, né, como na Associação Americana de Endodontia, eles já indicam tomografia para todos os casos. Né? É óbvio que a realidade para alguns talvez não seja para todos, mas é um futuro próximo que vai incorporar. E ela traz benefícios incríveis e que muitas vezes o endodontista ele foca apenas naquela prancha que ele recebe, né, do radiologista. Ele não incorpora a tecnologia, ele não aprende a manipular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso da tomografia para nós, o impacto dela. Primeiro, quando a gente pensa na tomografia, realmente o impacto foi muito grande, tem sido muito grande para a gente. A gente está tendo até que mudar alguns parâmetros de avaliação em função da tomografia, que ela mostra muito mais do que a gente estava acostumado a ver em uma radiografia, seja pela imagem tridimensional, seja mesmo falando em lesões periapicais, onde a gente achava que não tinha, tem, onde o tempo de cura que a gente esperava que curasse, você via, desapareceu a lesão na radiografia, curou, você faz a tomografia, está lá ainda. Então, quanto tempo, eu falo até hoje, quanto tempo a gente tem que esperar para saber se curou ou não? É mais do que a radiografia, mas quanto isso? Então, tudo isso ainda a gente tem que estudar mais, sedimentar melhor essa ideia. Mas a tomografia, sem dúvida, na endodontia faz uma diferença muito grande, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a tomografia em um sentido. Nem todas as tomografias são iguais. Esse é um ponto que eu sempre bato na tecla. Ela é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Não vou falar que é o futuro, né? Tá presente, já está vindo, já, a gente pode até falar um pouco de passado já, né? Mas a gente tem que pensar que existem tomógrafos conibins diferentes. E isso, muitas vezes, impacta na avaliação. A pessoa olha, tem lá um tomógrafo que tem um campo de visão ampliado na cidade dela, e ela vê de uma outra pessoa que tem um tomógrafo de campo reduzido. Fala, mas no meu eu não vejo isso, né? Eu não consigo ver isso nas minhas imagens. Então esse é um fator ainda que num país como o nosso, vamos falar em América Latina, Brasil, América Latina, existem essas grandes diferenças que a gente precisa deixar claro. Nem todo tomógrafo é igual. Tem alguns tomógrafos que a gente não vai conseguir avaliar muita coisa em endodontia. É bom para implante, para outras coisas, mas para endodontia a gente precisa, hoje já estamos falando de um tomógrafo de uma geração mais evoluída para endodontia. Senão a gente não consegue enxergar os detalhes, né? Que é o famoso voxel, né? Qual que é o voxel que a gente tem, qual que é o campo de visão que a gente tem, que é a menor estrutura que a gente pode enxergar nessa imagem tomográfica. E definitivamente o endodontista precisa saber manipular o volume completo da tomografia. Ficar na dependência, eu sempre costumo dizer, quando a gente pega lá um exame, uma pasta DAI, quando a gente tem em torno de 500 arquivos ali, né? Se a gente pega aquela prancha impressa, como você falou, Daniel, a gente vai ter 50 cortes ali, 10% do que a gente poderia ver num único
numa única dimensão. Ali no volume completo você vê tudo. E a gente vai ver aquilo que interessa para o tratamento. E não simplesmente um descritivo. Porque muitas vezes... O radiologista, às vezes, não sabe o que você não quer. sabe o que você quer. E, às vezes, a necessidade aparece durante o tratamento. Exatamente. E muitas vezes a gente vê ainda muitos profissionais, muitos colegas, não sabendo avaliar sequer a prancha, olhando para o laudo. Né? E eu acho assim, você pedir uma tomografia para ver quantos canais tem, por exemplo, um molar superior, isso não é a função da tomografia. A gente tem que saber, eu gosto de fazer analogia. A mesma coisa você ir num ortopedista e ele te pedir uma tomografia para saber quantas falanges você tem na mão. Né? O número de falanges é obrigação. Voltamos de novo na questão do conhecimento de base. Né? Número de canais eu preciso saber. Claro. Assim como um ortopedista precisa saber quantas falanges tem em cada mão. O molar superior tem 4 canais em X% dos casos. Ok, eu vou na tomografia como um especialista em odontia, eu não vou lá para checar isso, eu vou ver outros detalhes, eu espero. Quero ver se esse 4º canal se comunica ou não com o outro, é um forame só, não é um forame, né? Qual que é o formato dele, né? Qual que é a secção transversal desses canais, se é circular, se é mais elíptico. Então a tomografia, ela fornece tudo isso para a gente. É simplista demais você querer usar um exame com tanta informação simplesmente para saber se tem lesão ou não, ou quantos canais tem. Exatamente. E é um erro conceitual, né? Trazer um exame que é dinâmico, que é de navegação, de manipulação, para pranchas impressas. Estáticas. Mas é um erro, é trazendo o conceito da radiografia para a tomografia, que está totalmente equivocado. E aí entra em outro ponto que eu acho interessante e importante também. Nós temos, às vezes, o reabilitador de confiança, igual o reabilitador tem um endodontista, nós temos um periodontista que eu confio, e alguns colegas, o exame radiológico vai em qualquer uma. Né? Você tem que ter um radiologista de confiança, porque ele precisa saber o que você quer para extrair as informações, te ajudar, porque o radiologista muitas vezes enxerga mais do que nós em determinadas situações, mas ao mesmo tempo eu preciso também buscar extrair do exame, com a minha manipulação, as informações que são interessantes para nós. Né? E saber como solicitar esse exame. Vou dar um exemplo claro. Antes de chegar aqui, eu peguei meu celular, recebi a mensagem, já que você entrou nesse tópico, de um periodontista que me encaminha paciente. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando assim: Leandro, como é mesmo que você solicita um exame de tomo para ver detalhes de endo e de fraturas de raiz, né? Você poderia me mandar aqui por escrito como é que você pede lá? Né? Porque quando eu solicito uma tomografia, eu falo qual é o campo de visão que eu quero, eu peço para usar um spandex, por exemplo, para poder tirar os tecidos moles de bochecha, tudo que a gente conseguir uma resolução maior, e eu defino os parâmetros que eu quero para que seja feito daquela forma. E eu acho que isso é muito importante. E indica o que você está buscando também. Exato. Porque colocar assim, tomografia do dente 36. É muito raso para o radiologista, e isso também se torna difícil. Agora, se você coloca parâmetros clínicos, o que você está buscando, qual a hipótese diagnóstica... A gente tem que pensar num indicador que encaminha um paciente para a gente, assim, avaliação em conduta. Avaliação em conduta de quê? Por quê? Para quê? Né? A gente tem que, quando a gente encaminha para um radiologista, a gente tem que pensar nisso daí tudo. Por quê? Para quê? Como? Né? E completar essa informação para que o radiologista também ele consiga entender como que ele vai fazer o exame. Hoje as variáveis são enormes. Como que ele vai fazer o exame e o que você está querendo. Qual é a sua principal preocupação para solicitar aquele seu exame ali. Né? Então, acho que é comunicação. A gente vem falando sobre isso, né? O endodontista ele precisa sair da casinha dele e se comunicar mais com as outras especialidades, com o periodontista, com o reabilitador, com o radiologista. A gente tem que ter isso daí, né? A gente não está isolado na odontologia. E outra coisa importante é entender os limites também dos exames de imagem. Claro. Então, eu não peço uma tomografia para fazer diagnóstico de pulpite. Como a gente ouve muitas vezes, né? Não, vou fazer uma tomografia porque o paciente está com pulpite, está quadro claro de pulpite, vai fazer uma tomografia para ele. Não, são testes clínicos, né? Tenho que saber para que exatamente que eu quero esse exame, para não colocar uma expectativa. Se eu
uma responsabilidade no exame que ele não é capaz de te dar. Você Pulpite terceirizar uma responsabilidade. Pulpite é tecido mole. Tecido mole não vai aparecer na radiografia, tecido mole não vai aparecer na tomografia, o diagnóstico é clínico. Claro. Obviamente, os exames de imagem são complementares, vão complementar informações importantes, muitas vezes para o diagnóstico e para o tratamento, mas esse tipo de diagnóstico, ele é clínico. É importante esse entendimento, né? Porque é o que ocorre tanto na tomografia, no microscópio, nos instrumentos, é terceirizar a função que é do endodontista, né? É a gente terceirizar a nossa responsabilidade e principalmente a nossa competência. Sim. Né? Precisa ser desenvolvida. Isso é importante, a tomografia é um caminho sem volta. Assim como eu acho um pouco antes ainda hoje, a gente fala sobre a necessidade das radiografias digitais. Que Com certeza. É impressionante e como eu sou clínico, eu vivo da clínica, adoro dar aula, mas a minha vida depende da clínica. E na clínica eu tenho que pensar muitas vezes eu tenho que pensar da forma empresarial, é dali que eu vivo. Claro. Né? Vale o investimento na tecnologia ou não vale o investimento? Preciso ter um cálculo sobre isso. E quando eu falo sobre tecnologia, eu gosto de falar sobre a radiografia digital, que infelizmente muitos endodontistas hoje ainda relutam em investir nisso. E Leandro, hoje esse valor ele caiu tanto, seja o sensor, seja a placa de fósforo, ele caiu tanto o valor que entendendo as vantagens que você tem associado a uma radiografia digital, não faz sentido você não ter mais isso daí. As vantagens em termos de resolução, né? Sim, mas sim, eu vou falar uma coisa, eu tenho um cálculo que eu faço, acho que vocês nunca viram falar sobre isso. Eu faço um cálculo de um endodontista fazendo 5 endodontias por dia. 2 de manhã, 3 à tarde. E ele vai tá usando radiografia convencional. Vai lá colocar no revelador, água, fixador, esperar, assim, 15 segundos para dar analisar a tomografia. Eu falo, a radiografia, dá uma espiadinha. Você espia rapidinho, olha assim, mal vê e volta lá dentro. Fazendo 5. Vamos imaginar que ele faça uma inicial, né? Uma de odontometria, uma prova do cone e vá direto para a quarta, para a final. Porque ele pode fazer ainda uma para avaliar a obturação e depois uma final. Ele faça 4 ou 5 radiografias. Quanto tempo ele fica ali para revelar? Nossa, muito. Lavar, fixar, não fixar totalmente. Só fixar um tempo suficiente para ele poder dar uma espiada. Quando você para calcular isso ao longo de um mês, fazendo 5 endodontias, de segunda a sexta, não está trabalhando no sábado. O tempo mínimo que você pega lá na caixinha da radiografia da película convencional, vê o tempo ali, revelação, lavagem, fixação, lavagem, depois ainda você tem que secar, guardar, não estamos contando isso, só para dar uma espiadinha. Sabe quanto tempo dá no ano? Quanto? Dá 2 meses e meio de trabalho. Olha aí. Caramba. Aí o endodontista fala que ele não tira férias porque ele não tem como tirar férias, ele não tem tempo, mas ele passa 2 meses e meio revelando, esperando para dar uma espiadinha, não para avaliar, como ele poderia estar avaliando uma radiografia digital. Então não estamos falando nem em dose de radiação menor, Sim. nem em resolução, estamos falando simplesmente de tempo de processo. A logística ali do processo. A logística do processo. Que é o custo maior do consultório, é o nosso tempo. O maior commodity que a gente tem hoje em dia é o nosso tempo. E outra, o endodontista, aí ele fez lá, a radiografia, às vezes ele não conseguiu ver o que ele queria ver. Aí ele tira a segunda, aí não deu ainda, vai ter que dissociar mais um pouco, aí ele às vezes até deixa de fazer por causa disso. Exato. E esse problema não acontece com a radiografia. Não é que você não vai necessitar de exposições adicionais, às vezes você vai precisar, mas você não vai ter essa preguiça de revelar o filme. Porque você sabe que você está esperando um tempo muito grande. E você fica fazendo o que ali naquele tempo? Então, eu, por exemplo, eu faço todas as etapas radiográficas porque aquilo não me consome tempo. Nenhum. Então, prova do cone, eu faço prova do cone, depois eu faço um raio-x de qualidade para ver como está a minha obturação antes de fazer um selamento. Então, é um passo a passo, rápido, dinâmico, rápido com qualidade. E se puser na ponta
do papel custo com filme, com revelador, com fixador. Esses 2 meses Hoje de você parado. o descarte do produto, que hoje tem um custo também. Isso já se paga e é um investimento que se paga rápido. Falou, são 2 meses e meio parado dentro do consultório. Se fosse para ficar parado na praia, fica parado em casa. Né? Ou atende mais 2 meses e meio, se você não quer ficar em casa, não quer fazer nada, você tem mais 2 meses e meio no ano para atender. Isso impacta economicamente muito numa clínica. E é pouco discutido, né? E é pouquíssimo discutido isso. E são coisas que a gente tem que parar para pensar. Aí o investimento, você olha para o valor que hoje tem tantos produtos aí, né? Tem os mais simples, né? Das mais baratos até os mais caros, que no fundo fazem tudo praticamente a mesma coisa, né? E que não justifica mais. Com pagamentos facilitados, enfim, sim. É um investimento, concordo plenamente. É um dos primeiros investimentos, né, que o endodontista deveria fazer. Falamos com o professor Mário sobre o localizador, que é outra tecnologia simples, mas altamente eficaz, eficiente. E que te poupa um tempo, né? Precisão, te traz precisão. Que o localizador, eu acho assim, que é uma coisa que você quer fazer odontia, seja em graduação, seja um clínico geral, seja um especialista, você tem que trabalhar com localizador apical. Na minha cabeça não existe mais, não faz sentido você trabalhar com uma técnica que não seja o localizador apical. Eu costumo falar assim, para reforçar a importância dele, eu costumo falar localizador foraminal. Foraminal, claro. Para a pessoa colocar na cabeça, o que a gente está procurando? O forame. A denominação correta. Quando a gente fala apical, a pessoa, tá, tudo bem, não consegue, às vezes, dissociar um pouco do que a radiografia está dando para ele. A radiografia, a gente não enxerga forame. Sim. Mas no localizador, a gente está localizando aonde é que sai o forame, que normalmente não é no vértice da raiz. Então, traz qualidade, agrega qualidade ao tratamento, te dá precisão de onde você tem que terminar seu tratamento. Fica mais ou menos ali. Eu tenho uma posição que é até forte, e eu tento fazer mesmo, algumas pessoas falando que é forte, que é o ensino do localizador foraminal na graduação, e meu sonho é que isso seja como uma técnica única, né? Porque é a única que de fato vai te permitir localizar o forame. Então, o meu sonho é que as outras técnicas não sejam mais ensinadas. E aí esbarra na questão, é um problema econômico e tudo mais. Mas é a única técnica que é previsível, que você consegue localizar de fato. O resto você não consegue localizar. Você está estimando, você está localizar ali só essa técnica. O problema econômico, eu falo que ele é temporal, né? Porque se a gente for pensar no passado da odontologia, quando saiu alta rotação, claro. É um investimento também. As faculdades sofreram com isso também. Claro, mas é um investimento aí que isso acaba se tornando rotina com o tempo. E a tendência é que as técnicas de odontometria tradicionais vão encaminhando para a história. Claro. Essa é a tendência, é o caminho, né? É o caminho. O caminho é esse, da tecnologia é esse. Quando ela se mostra importante, a tamanha importância dela, não tem mais como... E que faz uma diferença. Essa questão do localizador foraminal, ela tem uma certa comprovação científica de que ela vai fazer uma diferença no tratamento endodôntico. Tem um impacto. Tem um impacto direto ali, em você conseguir mensurar aquilo ou não, em você estar ali trabalhando na zona que você tem que trabalhar. Sem impacto direto. E você colocou um ponto, por exemplo, financeiro, né? É um investimento. Mais uma vez, é um investimento que se paga. Se o gestor da universidade, de um curso, entender que usando essa tecnologia ele vai diminuir o tempo de atendimento e principalmente o número de radiografias, às vezes o aluno não há um investimento, ele vai usar a radiografia, né, convencional, vai utilizar 3, 4, 5 películas para atingir o objetivo que o localizador e o raio-x digital te dá, com menor tempo e com maior precisão. Então, é um investimento que se paga rapidamente. E, Daniel, a tecnologia do localizador apical pouco mudou nos últimos anos. Então, um localizador apical, você compra ele hoje,
você vai usar ele 20 anos. Sim. Eu tenho um dos meus localizadores apicais, que hoje eu quase não uso ele, mas é quando eu fiz especialização. Há 15, 16 anos atrás, e eu tenho ele até hoje funcionando perfeitamente. Perfeito. Então, assim, é um investimento que se paga fácil. Fácil. Não é... Ele tem um impacto no resultado e se paga porque ele poupa tempo, né? Poupa esforços. Quando a gente começa, voltamos à questão do tempo. Numa clínica privada, você tem que pensar nisso, é o tempo. Quanto de tempo eu estou gastando aqui para esse tratamento? Eu posso reduzir isso de alguma forma sem prejudicar o resultado? As tecnologias geralmente trazem isso. E a pessoa se adapta muito mais à tecnologia que traz isso para ela do que as tecnologias que muitas vezes retardam um pouco, quando a gente falou no começo do microscópio, que a ideia da pessoa inicialmente é que que ela vai colocar o microscópio e que ela vai enxergar tudo mais rápido, vai fazer tudo mais. E de repente vê que é o contrário. Você gasta muito mais tempo com o microscópio. Até que você tenha uma curva de aprendizado, que depois de 3 ou 4 anos você faz na mesma velocidade que você fazia antes, né? Até você se habituar com aquilo tudo. E aí com mais precisão também. Então eu acho que as tecnologias a gente tem que pensar nesse sentido. Impacto clínico, pouco tempo no consultório, que isso é valioso, o que mais vale é isso, né? Mas eu não tenho tanto paciente assim, então vai para casa, vai fazer o que você gosta. Investe, estuda, né? Que vai treinar, então vai fazer outra coisa, né? E aí a tendência é você ir tendo mais pacientes. Olha só que legal, a gente veio trabalhando as diferentes tecnologias, desde lá do diagnóstico, planejamento e agora para execução. E o outro ponto que a gente vê muito assim, que pode ser um ponto de discussão, são as economias burras que nós temos no consultório. Porque o que é caro na endodontia? Você. Sim. É o endodontista. Então, economizar com cone, com solução irrigadora que não é renovada, economizar com limas, né? Reutilizar continuamente instrumentos que não vão impactar no resultado final, né? Em termos financeiros, mas que vão impactar nos acidentes, nos insucessos. É outro ponto que a gente precisa também trabalhar, o endodontista de hoje, que não é esse custo que vai trazer um impacto para ele no final do mês. Às vezes traz um impacto negativo. Né? Negativo. O cara se apaixona pelaquela lima lá, faz 3 meses que ele está usando a lima, e aí até a hora que ela fratura. Ela fratura, e aí? E o tempo que você vai usar para tentar tirar ela? Normalmente ele nem vai conseguir tirar, né? Esse cara daí que está usando, ele não vai tirar. E isso vai trazer um impacto Com negativo, não só de tempo, mas da credibilidade do paciente nele, no profissional também. Então, entender que certas coisas, certos instrumentos tem que utilizar e descartar, que o risco não vale a pena. Novamente pensando pelo ponto de vista econômico, e de tensão. Claro. Você poder trabalhar relaxado, sabendo que você não está correndo risco o tempo todo. A tecnologia, a gente está falando de lima, a tecnologia metalúrgica evoluiu muito aí nos últimos, vamos dizer, 8, 10 anos. E hoje, fraturar um instrumento, se você está usando ele no número de vezes adequado, uma técnica adequada, um evento raro. É um evento raro. Um evento raro, que é até interessante. Bom, eu vou tocar nisso daí depois, porque eu acho que a fratura ela te gera um problema que você não consegue construir a sua imagem como... Quer dizer, óbvio que todo mundo vai fraturar, mas se você tem isso de maneira rotineira, você não consegue fazer a construção da sua imagem de forma adequada. E o Leandro, um caso aí de sucesso, conhecido no Brasil, conhecido no mundo inteiro, um endodontista de referência que se preocupou sempre em ter uma qualidade de tratamento, em oferecer o melhor padrão de tratamento. E se você, endodontista, almeja isso daí, você não pode se dar ao
permitir que esse tipo de acidente ele aconteça de maneira rotineira no teu consultório. Mas aí você tocou, né, nessa questão do evento raro, né? E é interessante como que a gente discute muito isso, como que se tornou um evento raro a fratura de instrumento, mas como tem tanto curso de remoção de instrumento fraturado, né? Isso não faz sentido, né? Tem alguma coisa errada, né, cara? Eu não consigo entender isso. Se as taxas foram caindo, por que a gente vai os cursos tanto com remoção? É raro, mas acontece muito. É aquelas mas acontece um muito negócio, boa, né? Porque assim, eu confesso que tô longe de ser o clínico que o Leandro mas é um evento raro no meu consultório. É um evento raro. E mesmo quando vem encaminhado de outras pessoas, vem às vezes, mas também não é tão frequente assim. Não é uma coisa que eu chego toda hora para mim, encaminhado para remover um instrumento fraturado. E eu não consigo entender como que a popularização de cursos para remoção de instrumento fraturado ela vem crescendo, como se fosse assim, todo dia você quebrasse uma lima. Como se fosse a rotina. Mesmo a rotina, vamos dizer, lá no consultório que a gente faz endodontia, vou dizer que infelizmente, 90% do que a gente faz lá é retratamento. Sim. Isso eu falo infelizmente porque a gente está vendo que a qualidade tá ruim. Se 90% dos meus pacientes esses casos estão relacionados a retratamento, é porque alguém já fez de uma forma inadequada. Né? E mesmo assim, eu não vejo essa quantidade, essa necessidade de desenvolvimento de tanto equipamento, tanta técnica para remover instrumento fraturado, porque não é frequente, nem em casos mal conduzidos. É isso. Então, esse a gente colocou isso no papel há pouco tempo, num editorial que o Marco Versiani e o Jorge escrevemos. A gente colocou essa preocupação com essa quantidade de curso que está tendo, porque não faz sentido. A gente está evoluindo nos instrumentos e os cursos vão aumentando. Mas infelizmente, Manuel, a gente tem visto também, isso entra em redes sociais, a banalização do acidente. Sim. Né? Então a pessoa, por exemplo, com a frase que a gente conversou no outro episódio, eu uso até fraturar. Né? Então, por isso, o curso talvez venha para ajudar. E a gente tem que bater na base. Não, você tem que usar uma vez o instrumento. Na verdade, eu acho que a gente tem que investir tempo em entender como evitar fraturar. Isso é muito mais importante do que aprender a remover. A gente você aprende. A gente conversou isso um dia, né? A gente estava conversando por WhatsApp, estava conversando com o Manuel por WhatsApp, a gente estava falando sobre isso. E eu fui para casa aquele dia, fiquei pensando, no dia seguinte eu fui no consultório para ver, no ano passado, quantos casos. Lógico que a gente fratura, todo mundo que fizer endodontia vai fraturar, obviamente. É um acidente que pode acontecer. Mas no ano passado, eu fraturei uma lima. Olha aí. E aí cabe, nesse momento, você fazer uma autocrítica e olhar por que eu fraturei a lima. Não é simplesmente banalizar, fraturei, usei. Não. Você vai olhar normalmente o fator responsável pela fratura da lima é o fator operador. Eu ia falar isso. O fator operador. Hoje a gente chegou num ponto tão bom dos instrumentos que normalmente quando você fratura, a culpa é tua, não é do instrumento, não é falha mecânica. Ou você está usando várias vezes, ou você forçou aquele instrumento da forma como você sabia que não deveria forçar. Mas é só mais uma bicadinha. Mas não é para ter essa uma bicadinha. Tira, lava, limpa e volta. Mais uma. Porque nós tivemos uma evolução do instrumento e do movimento, dos motores. Então eles trazem segurança para nós. Mas nós precisamos dominar, entender. Cada instrumento tem uma característica que deve ser respeitada, ser utilizada da melhor maneira possível e realmente evitar. E o Leandro tocou num assunto agora e a gente conversava isso no bastidor, né? Que infelizmente a endodontia que está sendo realizada, talvez ela não esteja no processo adequado, né? Nós temos muitas reintervenções ocorrendo. E essa endodontia má qualificada que abre espaço para um questionamento da própria especialidade, né? Então, se nós realizarmos uma endodontia de qualidade, o índice de sucesso é muito alto.
mas nós precisamos realizar ela de qualidade. E talvez a endodontia não qualificada que tenha aberto espaços para questionamentos. Sim. De que não dá certo, que é a causa de problemas sistêmicos. E aí a gente falava sobre isso, a importância nossa de conscientizar também essas pessoas que têm, né, debatido a nossa especialidade, de que existe, né, uma endodontia qualificada. Uma endodontia previsível, onde a gente conta, se a gente for levar em consideração taxas de sucesso na medicina, outros tratamentos alcançam 90%, né, ou acima de 90% de sucesso. São poucos. São poucos, e a gente consegue. Mas a gente também consegue menos de 30%. Consegue. Esse é o ponto. A gente tem aqui uma endodontia que funciona em menos de 50%, menos de 30% dos casos, e uma outra endodontia que funciona em mais de 90% dos casos. Né? E isso tem relação com tecnologia? Tem relação com tecnologia, que a tecnologia favorece, se ela for bem utilizada, a você ter uma previsibilidade de resultados que vai te aproximar muito mais disso daqui do que da outra. Porque eu sempre fiz uma comparação. Se você quer fazer tratamento de canal, você quer fazer endodontia. Qual que é a diferença? Fazer endodontia é quando você conhece o que você está fazendo, desde as bases biológicas, celulares, né, do desenvolvimento, do que é saúde, o que é uma doença, como essa doença se desenvolve, o que está responsável no desenvolvimento dessa doença. Você entende isso, você sabe o que você precisa fazer tecnicamente. E aí você vai ter instrumentos que te propiciam isso, né, para alcançar o resultado depois, e você conhece da fisiologia, da biologia pulpar, para saber como acontece o reparo biológico. É biologia, e é inquestionável que a endodontia funciona, porque quando ela é bem feita, quem responde para a gente não somos nós que definimos se ela ficou boa ou não, se ela funcionou ou não. Para quem gosta do termo biológico, é a biologia que fala para a gente. Se você tinha uma lesão e formou osso novamente, formou o espaço do ligamento periodontal, não sou eu, não é alguma outra pessoa que vai definir aquilo como sucesso ou não. É o organismo que está falando, olha, curei, eu estou normal. É a biologia respondendo para a gente. Mas, infelizmente, quando a gente pega a população de uma forma geral, o nível técnico dos tratamentos é muito baixo. Geralmente é um nível que se um aluno de graduação fizesse dentro da faculdade, ele não seria aprovado. E é isso que a gente vê na grande maioria dos casos. E não é porque está sendo executado de forma técnica, mal executada, que você vai condenar aquele tipo de tratamento. Isso precisa ficar bem claro. Porque o que se espera de um tratamento mal realizado? Que ele ficasse. Claro. O que se espera de um prédio que foi construído do ponto de vista de engenharia tecnicamente equivocado? Teve um no Rio de Janeiro, fizeram em cima da areia, lá, tudo. Foi mal executado. Agora você olha para aquilo e fala, aqui em São Paulo, o prédio não funciona. A engenharia não funciona. A engenharia não funciona, né? Não, peraí, isso tecnicamente está mal realizado. E a gente precisa entender e conhecer o suficiente para qualificar aquele suposto tratamento endodôntico que está ali. Ou é um tratamento de canal que a pessoa abre lá o dente, faz qualquer coisa lá dentro, enfia qualquer coisa e tem uma imagem radiográfica de uns fiozinhos brancos lá dentro e considera aquilo como endodontia. Não é assim. É bem diferente. Então a gente tem que entender de como avaliar tecnicamente, né? E muitas vezes não é só por imagem. Eu falo, muitas vezes é escutar o paciente. Pergunta para ele se foi usado isolamento absoluto. Primeira coisa. Eu falo que é a palavra-chave. Se ele não conhece, muitas vezes, a maioria das vezes, não conhece isolamento. Então a gente não está falando nem de tecnologia, a gente está falando de isolamento absoluto. Algo que custa centavos e leva segundos, na maioria das vezes, para ser colocado de forma adequada. Tinha mais de 150 anos. Há mais de 150 anos. E você pergunta para aquele paciente que o tratamento está ruim e está falhando, se foi feito com isolamento. Ele não sabe o que é isolamento. A gente até tem lá no consultório já um arco montado para mostrar para ele. Tem foto no computador, você nunca viu, não, isso daqui não, com certeza nunca foi usado na minha boca. Maneiro. Então isso não é endodontia. E a gente não pode usar esses dados epidemiológicos, que certamente vão ser dados ruins, para refutar a especialidade.
E a gente tem que pegar os melhores dados, que são dados feitos por especialistas, que trabalham com endodontia de maneira séria, e facilmente, se a gente recorrer à literatura, a gente vai ver que é altamente previsível, que quando bem feita, ela funciona muito bem e vai sanar problemas. E até mesmo quando ela foi mal feita, que você pode refazer Sim, de forma claro, adequada, claro. ela continua Vai funcionar. Vai funcionar. Na grande maioria das vezes. E isso é muito importante deixar claro. São coisas distintas. E isso é um problema que às vezes a gente até enfrenta também. E, de novo, a importância da comunicação com o reabilitador. Né? Às vezes o paciente novo chega para um reabilitador, né, e aí tem um tratamento endodôntico falho e o cara fala assim, o paciente não quer fazer porque a reintervenção porque foi feito e não deu certo, então ele não acredita muito nisso daí. Então, é uma coisa que a gente tem que batalhar, né? Mostrar, foi feito, a gente não sabe como que foi feito, em quais condições esse tratamento foi feito. Mas está bonito radiograficamente. White lines, white lies, né? Sim. Então, vamos retratar, vamos fazer reintervenção, porque é altamente previsível e a gente vai dar o nosso melhor agora para fazer. Somos endodontistas, vamos dar o nosso melhor para fazer. Vamos defender a nossa especialidade, que mostra resultados altamente favoráveis. Claro. Fazer essa comunicação seja com o indicador, seja com o público leigo, com quem for, para mostrar que funciona assim. Pode gerar algum problema sistêmico? Pode. Mas na situação de doença. Sim. Né? Se você trata e você cura, o impacto sistêmico não é o tratamento que causa o problema, né? É a doença. A que nós tratamos. Que né? O Então nós tratamento precisamos controlou tratar a doença. O tratamento controlou a doença, então você não vai ter problema. O tratamento não controlou a doença, porque é possível um tratamento não controlar a doença. Aí sim é um problema. Aí nós temos outras opções, né, para resolver e para ajudar o paciente. O organismo ele só quer condições favoráveis para reparar. Né? Então nosso objetivo é esse, é fornecer ao organismo condições favoráveis de reparo. E o entendimento disso, né, que normalmente os nossos fracassos estão relacionados à falta de controle microbiano. E entender que o controle microbiano não é esterilizar o sistema de canais. Quando alguém diz que o tratamento endodôntico não funciona porque restam bactérias lá dentro, né, elas restam. Seria a mesma coisa essa pessoa considerar, vamos dizer, nós três aqui, nós estamos aqui com repletos de bactéria na pele. A gente está desenvolvendo doença de pele, agora você está doente, você está com alguma micose. Bucal, em todo o organismo. Nós temos presença de bactéria. Claro. E nós vamos continuar tendo a presença de bactéria depois de um tratamento bem realizado. Mas a questão é o quórum bacteriano. Será que a gente tem quantidade ou qualidade compatível com saúde ou compatível com doença? Que aqui é a pele. Se a gente ficarmos nós três sem tomar banho 2 meses, em algum momento, provavelmente você vai ter vai começar a ter doença, o outro vai ter um pouquinho mais para frente, que depende, lógico, de vários fatores, inclusive de fatores imunológicos de cada um, que também influenciam na doença, né, no desenvolvimento de qualquer doença, fatores também, né, hábitos. Eu fumo, eu bebo, eu tenho uma alimentação mais saudável, não tenho, tudo isso está relacionado. Mas que a gente tem que saber que nós não precisamos ausência de bactéria. O nosso corpo é repleto de bactéria. Nós não temos em nenhuma área ausência delas. Elas estão convivendo de uma forma equilibrada. E o que a gente busca num tratamento endodôntico bem realizado é alcançar esse nível de descontaminação. De equilíbrio. De equilíbrio. Então, a falta do entendimento microbiológico da doença leva a afirmações que não são verdadeiras. E isso começa a causar confusão. Então, mais uma vez, a tecnologia ajuda nisso? Ajuda demais. A gente vai ver que usando microscópio, usando um diagnóstico tridimensional, a gente consegue coletar mais informações sobre a anatomia do dente, tomar decisões
sobre técnicas de preparo, se a gente vai usar um instrumento ou outro, se nós vamos complementar alguma área de achatamento com o uso de um ultrassom, que é outra tecnologia, né? Outra tecnologia fantástica, que tem auxiliado em várias etapas do tratamento. Várias etapas. A gente sabe que ele não serve para preparo do canal. Como lima, colocar uma lima lá para preparar ultrassonicamente, não. Mas para complementação, por exemplo, de uma área de achatamento, uma área de istmo, é espetacular. Para uma ativação de substância química, irrigadora e vários outros. Em outras aplicações, né? Como todas as etapas. O Bruno fala sempre, né? Versatilidade do ultrassom. Ultrassom, extremamente versátil. Em todas as etapas. Mas é interessante, assim, é outro ponto que você levantou que eu achei muito bacana. Falamos sobre tecnologia. Primeiro vem à cabeça tomografia, microscopia. E uma tecnologia simples como um lençol de borracha, né, promove um índice de sucesso tão maior, né, coisa simples, barata, mas precisa ser usada, entendido. Se nós estamos combatendo a infecção, nada mais simples do que isolar para combater de forma adequada. E aí o isolamento serve para o endodontista, que isso, né, e para o reabilitador também, né, que precisa reabilitar esses dentes, mantendo aquele controle microbiano que nós atingimos. E aí nós, né, vamos ter um podcast muito legal nessa inter-relação entre endodontia e reabilitação. Né? Vamos ter um episódio discutindo isso. Mas é importante que a gente entenda isso como endodontistas, que o impacto desse selamento coronário, né, no nosso tratamento. Então, conversar, comunicação, mais uma vez, comunicação entre as especialidades. Sim. É muito importante lembrar, por exemplo, vocês vão falar nesse podcast que eu costumo fazer também outra analogia. Você colocar um pino dentro do canal, nada mais é do que você estar obturando o canal, só que com material diferente de gutapeste e cimento endodôntico. É um pino de fibra e um cimento resinoso, por exemplo. Mas é um processo igualzinho de obturação e requer os mesmos cuidados de uma obturação. Você está obturando o canal, só que com materiais diferentes. Uma parte do canal, se eu preciso disso, tenho um entendimento microbiológico de que eu preciso disso para fazer a obturação endodôntica, é inquestionável a necessidade disso para fazer, vamos dizer, a obturação protética, no caso. Né? Inseparável. O vedamento coronário, né? É uma segurança para o endodontista, né? Do seu controle microbiano, do seu todo o cuidado asséptico que nós tivemos lá. Manter isso até o final. E é um passo que nós podemos incorporar ou deveríamos incorporar. Né? Não a reabilitação total, talvez, do paciente, mas esse vedamento, né, do sistema de canais reticulares. Mesmo que não seja por intermédio de um retentor intrarradicular, porque às vezes essa Resina comunicação... coronária, né? Eu acho que tem que ser isso daí, tem que ser uma conversa com o teu indicador. Porque tem uns que não querem e tudo bem, não tem problema nisso. Também você colocar uma regra de que tem que ser assim, não. Mas você tem que fechar aquele canal, porra. Você tem que colocar um material ali que não permita nenhum tipo de microinfiltração. Sim. Né? Que a gente vê hoje aí do pessoal botando uma bola de cotozol ali na frente, ali em cima, que 2 dias depois cai. Ou que às vezes ficam 30 dias na boca e fratura o dente. Exatamente. Né? Então, sim. E aí tá a causa, né, do problema. Mas eu acho que a gente, né, tem, como a gente conversou, várias tecnologias que são utilizadas a favor do endodontista, né, nas diferentes etapas do tratamento endodôntico. Leandro, além dessas que a gente conversou, o que você traria como algo que impacta também o seu dia a dia clínico dentro de tecnologia? Na qualidade, na previsibilidade ou no conforto do profissional, a gente possa também discutir. Bom, uma coisa que eu acho que impacta no dia a dia de uma clínica de endodontia é sedação. Ninguém fala. Você falou semana passada. Falei semana passada lá no Rio de Janeiro. Uhum. É uma coisa que você coloca o paciente numa condição mais tranquila de atendimento, principalmente nas urgências, que favorece o atendimento clínico e te poupa tempo. Facilita isso e ninguém discute. Interessante. É vantajoso para o paciente e para o profissional. Para os dois.
Leandro, e qual o caminho o endodontista tem que fazer aí para iniciar a sedação no consultório? Dá essa dica aí para quem está ouvindo aí a gente. Olha, o caminho é muito simples. Nós temos dois. Um é muito simples. É você estudar um pouquinho sobre benzodiazepínicos. Uma medicação que custa muito pouco, que sequer você precisa pedir para o paciente comprar. Você pode ter no seu consultório, fornecer um comprimido para ele 1 hora antes da sessão. Então, os benzodiazepínicos são medicações via orais que a gente pode usar como sedação, baratas, previsíveis, seguras e que fazem com que o paciente tenha um comportamento melhor na cadeira. O outro caminho é a sedação inalatória. Sedação inalatória com a mistura oxigênio e óxido nitroso. Tudo bem, essa requer algumas coisas a mais? Requer que você faça um curso de 96 horas de capacitação, ela requer que você tenha um equipamento para administrar essa sedação, ela traz umas vantagens. Quais as vantagens? O paciente chegou, você põe a máscara nele, 5 minutos depois ele está sedado. E quando você termina o atendimento, você reverte essa sedação e o paciente sai da sua cadeira sem efeito residual nenhum. Ele pode dirigir, pode continuar com a vida dele normal, o que o benzodiazepínico não traria para esse paciente. Esse paciente não poderia dirigir, teria que vir acompanhado, então uma logística um pouco mais complicada no pós para ele chegar e ir embora. São esses dois tipos de sedação que a gente precisa considerar. Novamente pensando não exclusivamente no dente, mas na parte sistêmica do paciente. Tem um ser humano ali atrás. Tem um ser humano que já ouviu atrocidades sobre um tratamento endodôntico, né? Ele vem com medo, às vezes ele vem com dor e com medo de sentir mais dor. Então aquela ansiedade que ele tem, isso o atrapalha, anestesia, atrapalha o comportamento na cadeira e aí reflete em você não conseguir ter a sua melhor performance porque o paciente não é colaborador. Então vamos fazer com que esse paciente se torne mais colaborador, vai ser melhor para todo mundo e ele vai sair com uma imagem melhor sua do consultório. Porque ele está num momento de fragilidade. Exato. Seja por dor ou por ansiedade do próprio tratamento. Isso a gente tem que considerar. Não é seletivo, ninguém acorda e fala eu quero tratar endodonticamente o meu canino, né? É uma necessidade. Então muitas vezes ele chega num momento de fragilidade. Fantástico, acho que é uma abordagem e um caminho que nós precisamos trabalhar mais dentro da endodontia. Tem toda a razão. E eu acho que um outro caminho que tem em tecnologia é a gente pensar hoje no fluxo digital da endodontia. O caminho é esse. A gente a odontologia está caminhando para isso. O fluxo digital, quando a gente pensa não só na parte operacional do tratamento, mas na parte de uma anamnese, onde você já tenha um software, por exemplo, que você possa enviar essa anamnese previamente para o paciente, ele preenche no celular dele, ele assina isso, né, com validade jurídica no celular dele, e você já tem isso previamente, você já conhece um pouco desse paciente quando ele chega para você, né? Um planejamento, você faz um planejamento, você propõe um tratamento para ele, ele aceita, é onde ele possa assinar digitalmente isso e você ter isso como validade jurídica. Eu acho que o processo, né, do fluxo digital já começa aí, já num agendamento, numa anamnese, já numa assinatura digital com validação jurídica disso, e aí a gente entra para as questões de imagem, né? Não só hoje da tomografia, uma radiografia digital, mas muitas vezes o impacto que um escaneamento intraoral, por exemplo, traz para a endodontia, seja para confecção de um guia endodôntico, um guia cirúrgico, ou seja, para você já ter um provisório quando você vai ter aquele dente que você sabe que não vai sobrar coroa, que aquele paciente não pode chegar no seu consultório, mesmo no consultório endodontista, com um dente, por pior que seja, e sair sem a coroa daquele dente. Você tem que estar apto a fazer essa parte. Pelo menos não precisa ser a melhor provisório do mundo, mas tem que ser um provisório tecnicamente aceitável, funcional e socialmente aceitável para que ele saia com algo dali. E isso tudo você pode incorporar no dia a dia, né? Os guias salvam tudo, não, o guia não salva tudo. Não é a revolução, é só mais uma ferramenta que nós temos para casos
específicos. Casos específicos. E o guia os guias de acesso endodôntico, eu costumo dizer, eles te levam até lá. Eles não fazem para você. É claro. Eles te colocam lá. Geralmente, se você está usando um guia de acesso endodôntico no canal calcificado. Então, não adianta você chegar ao canal calcificado se você não está treinado para manejar um canal calcificado depois. Porque ele te entrega na porta. E da porta para frente? Aí é com você. Aí é com você. É. E aí vem uma 6, 8, 10. E Lê, essa questão do guia é interessante porque nem sempre você pode usar o guia. E eu não estou nem dizendo por questões financeiras ou por questões geográficas. Por questões do paciente mesmo. Às vezes ele chega com dor. Sim. Então, não pode ser um atalho para você não aprender coisas básicas da endodontia. O guia ele não pode servir de muleta para você não aprender anatomia, para você não aprender coloração de dentina. Não pode servir para isso. Ele é um elemento adicional que, quando bem indicado, ele pode ser útil. Mas que existe uma logística por trás do guia que nem sempre te permite trabalhar com ele, existe. Existe. E aí, nesses casos, você tem que ter habilidade. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Aliado à habilidade. Aliado à habilidade, né? É mais uma ferramenta que tem suas indicações e tem suas limitações. Simples assim. Né? Você tem que conhecer a indicação, conhecer a limitação. De um ponto de vista educacional, tá virando muleta. A gente vê indicações assim que você fala assim, pra quê? Pra quê? Mas pra quê? Tá ali. Tá ali no ter cervical o canal. Por que tá usando? Enfim, só para deixar aqui um... mas é a discussão da tecnologia por si só, né? Ela não resolve o problema. Ela é uma ferramenta, é uma aplicação, todas elas têm as suas aplicações, as suas indicações, as suas limitações, e nós, como profissionais, devemos entender isso, né? E utilizar da melhor maneira. Eu falo do guia na cirurgia, por exemplo. Você faz o guia para encontrar o ápice. Encontrar o ápice numa cirurgia, eu falo, é a coisa mais fácil que tem na cirurgia. Se você precisa sempre de um guia para encontrar um ápice que está fácil de ser encontrado, você precisa daquilo, você precisa se questionar se você é capaz de fazer o restante, porque o restante é muito mais difícil do que encontrar o ápice, e o guia não vai fazer o restante para você. Claro. Ele te leva até lá. Você conseguir uma boa hemostasia, você conseguir um bom retropreparo, um bom retroselamento, isso tudo tem que estar aliado à técnica, ao treinamento técnico e conhecimento anatômico. Não pode servir de muleta para cirurgia também. Em situações específicas, né, que você tem uma anatomia complexa na região, que ele vai te dar uma previsibilidade. Ou mesmo que você queira usar. Né, mas ele não resolve, ele é uma ferramenta. E é isso daí, eu acho que é isso daí. O guia, por exemplo, numa cirurgia, você pode usar, né? Mas você não pode achar que o guia ele vai te jogar no ápice e que por causa disso você não tem que treinar, você não tem que estudar. Porque essa etapa é a etapa mais simples de todo o procedimento. Depois que você achar aquilo dali, vai ser muito pior e o guia não vai te ajudar nessa hora. Então, se você está usando o guia porque você acha que ele vai facilitar a tua vida na cirurgia, no molar inferior, por exemplo, não use. Porque ele vai te colocar lá dentro e depois você não vai conseguir sair dali. O problema é seu. Ele vai falar, agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. Agora, obviamente, se você é um bom profissional, que tem esse treinamento e tudo mais, ele talvez possa ser muito útil para facilitar a tua vida. Fala, tá aqui, ó, vai lá, pronto, tá aqui, chegou. Às vezes você quer aproveitar a tábua óssea, né? E o guia, isso daí ele te gera uma certa facilidade para você fazer isso daí. Então, você tem alguma questão anatômica ali, proximidade com tempo cirúrgico, né? São detalhes, mas realmente a cirurgia minimamente invasiva, né? Que eu lembro que você falou uma vez comigo, né? Que a cirurgia minimamente invasiva é aquela que você faz num curto período de tempo, né? Não é só a questão do tamanho. Você faz aquilo que você tem que fazer. Você faz o que você tem que fazer, mas você tem que fazer um curto período de tempo, ou no mais curto período de tempo possível, sem você perder a qualidade. Né? Então, a gente tem que entender que ele pode ser um agente facilitador, mas a gente tem que frisar que ele não vai finalizar o tratamento. E aí, seja o guia de acesso, como você falou, num dente calcificado você vai ter dificuldade depois, seja num guia cirúrgico.
Ele vai te jogar na loja, mas depois você vai ter que se virar sozinho. Mas isso é igual toda tecnologia assim, eu acho que é o que a gente tem discutido. Existe esse confundimento, né? Foi o tema nosso hoje. A tecnologia, ela tá aí, fantástica. Nós temos, né, ferramentas que vão nos auxiliar em todas as etapas do tratamento, mas o endodontista é o responsável pelo procedimento, né? A responsabilidade de realizar de forma correta, né, respeitando as etapas, respeitando a biologia é do endodontista. Então nós precisamos entender isso. Tecnologia por si só não realiza tratamento. Ela é um facilitador e nós precisamos dominá-la e entendê-la. Se você chegar um cara que não tem experiência nenhuma em jogar no consultório do Leandro, que tem todas as tecnologias, lá na tua clínica o cara não vai fazer nada. Semana passada. Porque você é endodontia da sua clínica. Semana passada eu estava conversando justamente isso com a Luísa, né, que é endodontista lá também, e com as nossas auxiliares, né? Porque às vezes as auxiliares a gente tem que estar sempre treinando elas para elas entenderem o processo, né? A logística do negócio. Porque é muita coisa que você tem que entender, né? E você tem que entender, não adianta você pensar que você só precisa saber endodontia, não, você precisa saber de informática, você precisa entender de engenharia mecânica, né? Você precisa entender de tudo, para metalurgia, né? Para poder entender qual é um instrumento ou outro, essa logística, o raio-x, o tomógrafo, o scanner, como que um conecta com o outro, como que é muita coisa que tem que ser treinado. E você tem que levar tempo para entender esse processo e dominar tudo isso, não é de uma hora para outra. Isso tem curvas de aprendizado. E cada vez que tem mais tecnologia, quando a gente está falando de guia, a gente já está sobrepondo tecnologias. Sim. Um guia, ele é feito de uma junção de uma tomografia com escaneamento intraoral. Então você tem que dominar as duas coisas. Um software de planejamento e uma impressora. São quatro tecnologias associadas para te oferecer. Diferentes. E cada uma tem suas características, você tem que entender das quatro. Não adianta você entender de uma. E a tomografia, nesse caso, então, você tem que entender do volume completo da tomografia. Não adianta você pegar o papel que está impresso. Você pode até nem saber projetar um guia, mas você tem que entender, se você manda para alguém projetar esse guia, ele te manda um vídeo, né, do planejamento, você tem que entender tridimensionalmente daquilo para você poder falar, olha, esse planejamento está legal ou não está legal. Porque a responsabilidade do acesso é sua, né? É sua. Não é de quem planejou, é do endodontista. É sua, então você tem que falar, nossa, essa fresa ela é muito grande para o diâmetro dessa raiz. Não, esse ângulo não está adequado, eu preciso corrigir isso. Não precisa necessariamente fazer. E muitas vezes nem deve ser você. Se você tem sua clínica andando, você tem que ficar lá usando esse tempo para fazer isso. Você tem alguém que faça para você, né? E você só confirma se está certo ou não. Perfeito. Como um protesista não precisa ele ficar fazendo todas as cerâmicas dele, da parte laboratorial. Ele delega a alguém, mas ele confere se aquilo está de acordo ou não. Então você precisa saber, conhecer. Perfeito. Leandro, como sempre, bate-papo flui quando tá bom, mas chegamos ao fim aí do nosso episódio. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre endodontia, esse apoio que você sempre traz para a Sociedade Brasileira de Endodontia, sempre disponível estar conosco, nos ajudar. Estaremos juntos no COB 2024, Congresso Brasileiro de Endodontia, em que você vai participar de um simpósio fantástico, né, de endodontia digital. Falar sobre tecnologia de novo. Sobre tecnologia, vai ser incrível. Eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Fiquei muito feliz quando vocês consideraram o meu nome para vir aqui para poder ajudar a Sociedade Brasileira de Endo. Eu acho que esse é o caminho. A sociedade está fazendo um projeto muito bonito e eu torço para que isso dê certo, e o que eu puder ajudar, minha equipe puder ajudar, pode contar com a gente sempre. Com certeza contaremos. Pela valorização da endodontia. Pela valorização da endodontia. Manuel, muito obrigado mais uma vez aí pela parceria e pela presença no nosso podcast. Obrigado, Daniel. Obrigado, meu amigo. Foi muito bom estar aqui com você. Cara, a gente sempre aprende muito com você. É sempre incrível. Muito bom mesmo. Obrigado aí por ter participado. E tenho falado, repetido, né? Confie na endodontia. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que dar aí. Perfeito. E queria agradecer, né, a audiência, a presença de vocês aí conosco de forma virtual, acompanhando nosso bate-papo.
E se liguem aí nos próximos episódios. Confie na endodontia, promova a saúde, combata a desinformação.